Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o presbítero Justino Barbosa. Nessa oportunidade, eu quero trazer uma palavra de Deus. Eu quero nesta oportunidade meditarmos no Salmo de número 51. Salmos escritos em sua maioria por Davi, segundo rei de Israel, profeta de Deus. Eu quero destacar no Salmo 51 apenas 2 versículos. E destes 2 versículos eu quero trazer à mente dos irmãos um princípio muito importante para nós cristãos e que adoramos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um princípio de adoração. Eu quero destacar aqui o versículo 16 e o versículo 17 do Salmo 51, onde Davi vai dizer: Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus. Irmãos, antes de começarmos a nossa meditação, queria pedir que os irmãos venham abençoar o vídeo, dando like, que se gostar da palavra, compartilhe com outros irmãos, para que nós possamos crescermos e sermos edificados na verdadeira palavra de Deus, no verdadeiro e puro leite racional, para que por ele nós venhamos a crescermos, porque é isso que Deus requer de nós. O Salmo 51, ele é conhecido como um salmo de confissão, ou seja, um salmo no qual Davi ele vai confessar pecados, vai confessar erros que foram dantes cometidos diante de Deus. Na epígrafe do texto, diz assim: confissão e arrependimento ao mestre de canto. Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de ele haver possuído Batseba. Então esse salmo, o contexto que forma este Salmo 51, as circunstâncias no qual foi escrito, foi no momento em que Davi ele havia pecado contra Deus, e pecado de uma maneira muito horrenda, uma maneira muito baixa, uma maneira que não compete a um servo de Deus pecar jamais. Deus havia abençoado Davi de uma maneira ímpar, de uma maneira extraordinária, havia lhe dado renome. Só que em um momento da vida de Davi ele falhou. A Bíblia diz que Davi ele desejou uma mulher e cumpriu cabalmente o seu desejo para com essa mulher, mesmo sabendo que ela era casada com um de seus melhores soldados, chamado Urias. Então Davi ele tem um relacionamento com essa mulher, um relacionamento proibido. Essa mulher engravida de Davi. E Davi, para tentar ocultar tudo que tinha feito de mal, ele tenta de várias formas tentar corrigir o seu erro. Mas eu creio que o próprio Deus não permitiu que Davi conseguisse ocultar esse erro. Então Davi ele toma por medida, meio até que indiretamente, assassinar Urias. Escreve uma carta, e nesta carta que ele entregou nas mãos do próprio Urias para enviar a Joabe, estava escrito que Joabe pusesse Urias na frente de combate, no lugar mais truculento, mais hostil da batalha. Então ali Urias acaba perdendo a sua vida. E poucos dias depois Davi ele toma Batseba por sua esposa. E Davi ele continuou ocultando esse pecado. Provavelmente Davi passou durante um ano inteiro, provavelmente, com esse pecado oculto, sem confessar a Deus. Davi se tornou uma pessoa insensível, endureceu o coração, cauterizou a mente. E Davi estava morto espiritualmente.
porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, quando nós pecamos, nós morremos. Digo morrer não no sentido físico, mas no sentido espiritual. Davi, ele havia se afastado de Deus. E no sentido moral também, a gente morre no sentido moral. Então Deus, ele usa um profeta de Deus para ir até Davi e confrontá-lo, confrontar o seu pecado. O profeta Natan, que vai até Davi e por meio de uma parábola o confronta. E Davi, ele cai em si. E é nesse momento que Davi, ele escreve esse salmo. Nesse momento da sua vida em que Davi é confrontado e vê diante dos seus olhos o seu pecado, o quão horrendo o seu pecado foi diante de Deus. Então Davi se chega diante de Deus em oração e pede a misericórdia de Deus para com o seu pecado, porque nós sabemos que somente Deus pode perdoar os nossos pecados. Davi, ele chega a dizer que ele foi formado em pecado. Eis que eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. Aqui no versículo 5 do Salmo 51. Então Davi diz a Deus que desde a minha meninice, desde o meu nascimento, desde o momento em que eu fui gerado, eu já nasci em pecado. Eu já nasci com uma propensão maligna para o mal. E Davi começa a pedir a Deus que Deus venha lhe limpar, lavar a sua alma, perdoar os seus pecados, esconder o seu rosto da iniquidade de Davi, do pecado que Davi havia cometido. Davi começa a rogar a misericórdia de Deus. Davi pede a Deus que crie nele um coração puro e que renovasse dentro dele um espírito inabalável. Um coração puro é somente Deus que pode nos dar um coração livre do adultério, livre da maldade, da malícia, da cobiça. Somente Deus pode nos dar. Davi pede para que Deus não lhe expulse da sua presença e nem retires dele o Espírito Santo. Apesar de que Davi, eu creio que já havia perdido a presença de Deus. Porque a gente, quando peca e não se arrepende, o Espírito Santo ele vai se apagando. É como se fosse uma chama que pouco a pouco vai se apagando dentro de nós quando nós nos endurecemos para o próprio Espírito Santo, para a voz de Deus. Então Davi, ele pede para que Deus não retire totalmente a sua graça, a sua bondade, a sua presença da vida de Davi. E como eu destaquei aqui o versículo 16 e o versículo 17, e eu quero destacar, como eu já disse antes, esses dois versículos como um princípio de adoração. Repare bem no que Davi diz no versículo 16: pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu tus daria, e não te agrada de holocaustos. Olha o que Davi diz. Davi diz que Deus não se compraz, não tem prazer em sacrifícios e nem se agrada em holocausto. Mas como entender isso? Se nós formos analisar o contexto, o próprio Deus havia estabelecido sacrifícios e holocaustos. E esses sacrifícios e holocaustos faziam parte do culto, da adoração do povo de Israel, do judeu. O próprio Deus havia estabelecido, havia pedido que ele se apresentasse diante de Deus com esses tais sacrifícios e ofertas. Então o que Davi está dizendo aqui? O que Davi está dizendo aqui é um princípio que eu quero destacar para a nossa vida de adoração, que levamos uma vida de adoração diante de Deus, é que não adianta o tamanho, a beleza, a sublimidade da minha oferta, se ela não vier acompanhada com um verdadeiro quebrantamento, com um espírito quebrantado, com um coração arrependido. É isso que Davi está nos ensinando, é um princípio de adoração. O que Davi está ensinando é que não adiantaria ele oferecer, talvez, como seu filho Salomão, 1000 sacrifícios de novilhos, ovelhas em abundância, uma das maiores ofertas que Davi tinha condição de dar, não adiantaria de nada se ele não se chegasse diante de Deus com o verdadeiro sacrifício que Deus requer, que é um coração quebrantado, um espírito contrito. É um coração arrependido, um coração sensível, um coração compungido. É isso que Deus quer. Então é esse princípio que ainda vale para nós. Porque muitas das vezes nós estamos nos achegando diante de Deus com um louvor
bem trabalhado, com uma pregação bem organizada. Estamos chegando bem trajados na presença de Deus. Estamos chegando e oferecendo talvez uma melhor oferta a Deus. A gente julga uma das melhores ofertas. Mas se a nossa oferta não vier acompanhado com aquilo que é imprescindível a ela, que é um coração quebrantado, um coração contrito, Deus, ele não vai aceitar. Então, antes de nós querermos ofertar, não é pecado, irmãos, querer oferecer o melhor para Deus, mas o melhor que Deus requer de nós e que Deus não vai rejeitar é um coração quebrantado, um coração sensível, humilde na presença dele. Aí muitas das vezes nós nos apresentamos diante de Deus com um coração duro, apesar de talvez estar oferecendo uma grande oferta a Deus, uma oferta que aos olhos humanos é muito deslumbrante, mas está faltando o nosso interior. O que Deus está falando aqui, que é o que mais importante do que a oferta externa, é a oferta interna, a oferta que vem de dentro de nós, um coração arrependido. Muitas das vezes nós estamos nos achegando diante de Deus e está faltando perdão, está faltando misericórdia, está faltando perdoar a ofensa de alguém que alguém cometeu contra nós. Isso é falta de um coração quebrantado na presença de Deus, um coração contrito. Nós estamos vivendo um tempo muito caótico dentro da igreja de Deus, porque as pessoas a cada dia mais estão com a dificuldade de liberar um perdão, de perdoar os seus irmãos, porque a gente fica preso num pensamento de que nós nunca estamos errados, é só os outros que estão errados, nós sempre estamos certos. Isso é um perigo para os relacionamentos. Eu pensar que sempre estou certo em todas as situações. Então nós temos que perdoar, temos que chegar diante de Deus com um coração quebrantado, um coração humilde, para que a nossa oferta venha a ser aceitada diante de Deus de uma forma melhor. Para que aquilo que eu estou ofertando a Deus, seja sacrifício de louvor, seja uma pregação, seja qualquer coisa que eu estou ofertando a Deus, um dízimo, ele venha a ser reconhecido diante de Deus. Mas antes de tudo eu preciso levar em consideração esse princípio do coração quebrantado, do espírito contrito diante de Deus. Eu preciso disso. É um princípio que vale para toda a eternidade. Deus, ele se agrada disso. Deus, ele se agrada de uma igreja quebrantada, de uma igreja que chora, de uma igreja que se arrepende quando peca. Glória a Deus. E era somente isso, irmãos, que eu queria compartilhar, até para o nosso vídeo não ficar muito extenso. Que Deus em Cristo venha nos abençoar, que você venha liberar o perdão, que você venha estar diante de Deus com o coração contrito.